Você aí, já ouviu aquelas frases como, por exemplo, quem procura acha? Ou outra como, aquilo que você planta é aquilo que você colhe? Então, torcedor vascaíno, essas frases correm no nosso dia a dia e refletem exatamente o que acontece durante toda a nossa vida. E frases como essa podem ser usadas, inclusive, para resumir muito bem o que acontece hoje, tanto no Vasco, quanto o que irá acontecer para o América Mineiro diante de toda essa palhaçada, esse circo que foi feito por parte dos jogadores e dirigentes da SAF do Clube Mineiro. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Vasco. O Vasco, durante todos esses últimos anos, plantou com gestões ruins, péssimas campanhas, vários anos e colheu, é claro, né, na zona de rebaixamento, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse início do ano, plantou com mais contratações, um diretor executivo que praticamente estava perdido, um técnico ruim, e colheu um primeiro turno aí com uma campanha horrorosa, a pior campanha da história do Vasco em Campeonato Brasileiro. Mas enfim, plantou algo bom, né? Plantou uma chegada do Ramon Dias, plantou reforço e agora colhe uma saída do Z4. E o América Mineiro plantou também. O América Mineiro ontem, após a derrota para o Vasco da Gama dentro da sua casa, que praticamente selou a queda da Série B do Campeonato Brasileiro, plantou uma palhaçada, um circo, uma vergonha, um absurdo. E aí, torcedor vascaíno, informações que tivemos agora há pouco, nesta terça-feira, é de que a Associação de Árbitros do Futebol do Brasil irá à justiça contra Marcos Salum e Juninho, o capitão do América Mineiro, que disse que o Vasco não iria cair por erros de arbitragem a favor do Cruz Maltino, e também por causa das falas de Marcos Salum, presidente da SAF do América Mineiro, onde o mesmo deixou bem claro que há uma operação Salva Vasco. Eles plantaram e agora colherão um grande problema para o clube de Minas Gerais. Além dessas muitas outras novidades, torcedor, aqui neste Boa Noite Gigante. Um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, que você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre eu faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, vascaíno, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco conta muito mesmo com a sua ajuda, com o seu apoio. A gente está aí na meta de chegar à marca dos 111 mil inscritos e nesse momento faltam menos de 300 pessoas. Então você que está aí do outro lado, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, é rápido, é fácil, é de graça, você não paga nada e ajuda muito o canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação e deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo sobre Vasco, ou aliás, primeiramente falar sobre o que aconteceu envolvendo o Vasco da Gama, pois o volante paraguaio Matias Galarza, que saiu do Vasco da Gama e está hoje emprestado ao Talleres de Córdoba da Argentina, ontem em sua estreia com a camisa do seu novo clube, marcou um golaço da entrada da área, um chute impressionante que praticamente concretizou a vitória, né? O Talleres no momento já estava vencendo a partida pelo placar de 3-0 e o Galarza fez o quarto gol da partida, o seu primeiro gol, né, com a camisa do clube argentino. Um gol feito aos 47 minutos do segundo tempo, um gol de fato impressionante que assustou o torcedor vascaíno na noite de ontem, quando foi realizado esse jogo pelo Campeonato Argentino. O Galarza saiu do Vasco e vem se tornando aí um dos destaques, né, com a camisa do Talleres de Córdoba. E falando sobre o que aconteceu hoje, muito legal, a gente vê como, né, essa comissão técnica do Vasco nesse momento está empolgado com o projeto, entrou no projeto do Vasco da Gama e veste de fato a camisa. Emiliano Dias, filho de Ramon Dias, colocou uma imagem nessa manhã de terça-feira, uma imagem que parece ser um chaveiro, muito provavelmente feito pelo seu próprio filho, que mora hoje, né, com Emiliano Dias aqui na cidade carioca. Um chaveiro com a Cruz de Malta, o símbolo do Vasco da Gama. Como vocês podem ver, até hoje, né, mesmo com folga ao elenco, Emiliano Dias não tira a cabeça do gigante da Corina. Então aí um chaveirinho agora colocando o Vasco até mesmo dentro do seu carro. Em todos os momentos, Emiliano Dias olhará
e verá do Gigante da Colina. Como é bom, né, saber que hoje temos dois técnicos. Temos um técnico, que é o Ramon, e temos um auxiliar técnico do Ramon, que é o seu filho, que vivenciam essa paixão do nosso Gigante da Colina. Não à toa o Vasco hoje passa por esse momento grandioso, né, esse momento de virada. Se você também acha que esse momento é por causa de Ramon Dias e seu filho, coloque aí nos comentários. Só temos a agradecer a esses dois argentinos que já conquistaram o coração do torcedor vascaíno. E olha, tem mais por aí. Hoje o elenco folgou, mas amanhã já se representará no CT Moacir Barbosa, visando a partida deste próximo domingo contra a equipe do Santos. Ingressos serão abertos nessas próximas horas. A torcida vascaína terá direito a apenas 500 ingressos nessa partida, que será realizada na Vila Belmiro. O setor visitante na Vila é muito pequeno. A Vila Belmiro, que tem capacidade aí para algo em torno de 25 mil pessoas, e apenas 500 ingressos foram colocados à disposição. De fato, um valor muito inferior àquilo que deveria ser colocado à disposição para o torcedor vascaíno. O certo é 10% dos ingressos ser colocado à disposição da torcida visitante. Para o Vasco, apenas 500. Não sei se é um medo, se é um respeito, mas é algo que chateou o torcedor vascaíno nessa tarde de terça-feira. Como, né, se em São Januário, quando há jogo no Caldeirão, com 20 mil ingressos colocados à venda, o Vasco sempre tem que colocar 1.000 ingressos ou 1.500 à disposição da torcida visitante. Por que quando o Vasco vai jogar contra o Santos nesse jogo decisivo, que já foi tirado um efeito suspensivo, olha, já foi colocado um efeito suspensivo e tirada a suspensão de 2 jogos para a torcida do Santos, agora a torcida visitante, que é a do Vasco da Gama, não terá direito à carga correta de ingressos? Muito complicado, chateia o torcedor, mas é foco para esse jogo. O Vasco enfrenta domingo, Santos na Vila, às 4 horas da tarde, jogo que será televisionado para, né, o Rio de Janeiro e algumas outras cidades aqui do Brasil. Jogo televisionado e transmitido para a TV aberta. Após enfrentar o Santos, o Vasco enfrenta no sábado, dia 7 de outubro, São Paulo em São Januário às 6h30, depois de enfrentar o São Paulo numa quarta-feira, dia 18, Fortaleza, após uma data FIFA, que o Vasco ficará quase 15 dias sem jogo, e após Fortaleza, no dia 22 de outubro, Flamengo no Maraca, e no dia 25, Vasco e Inter em São Januário. Então, os jogos decisivos que terão para o nosso Gigante da Colina daqui para frente. E é claro, o vascaíno confia no seu elenco, o vascaíno confia em Ramon, confia em Emiliano, mas confia no elenco que atualmente tem à sua disposição Ramon Dias. E a gente vê jogadores que hoje se destacam com a camisa do Vasco. Eu quero passar aqui por 3 atletas. Quero passar pelo primeiro, que é um grande líder desse atual elenco, que é o zagueiro Léo. Para vocês terem noção, Léo Pelé. O Léo, que era o capitão antes da chegada do Medel, é o 8º jogador do Campeonato Brasileiro com mais passes certos, 967 passes certos. Já já Léo chegará à marca de 1.000 passes certos com a camisa do Vasco da Gama. Impressionante a qualidade que esse rapaz tem com a bola nos pés. E o zagueiro também, além, né, de ser o 8º jogador do Campeonato Brasileiro com mais passes certos, é o 10º jogador com mais rebatidas na competição. São 152 rebatidas. Então é uma peça importantíssima. Há muito tempo que eu não vejo um jogador com tanta identificação com o Vasco quanto o zagueiro Léo. Identificação pela causa, né, das camisas negras, identificação pelo fato de ser um jogador negro em si, que representa muito o Vasco da Gama, um líder, alguém como ele mesmo já disse, que se identificou com o Vasco da Gama, com a história do clube, com aquela resposta histórica que ele teve acesso em São Januário, conhecendo a história do Vasco mais a fundo. Então é muito legal ter o Léo hoje como zagueiro do nosso Vasco da Gama, essa peça essencial que tem tudo para se tornar ídolo do nosso Cruz Maltino. E falando em Léo, eu quero falar sobre um outro Léo, porque eu quero deixar essa parte do vídeo para falar sobre nomes que foram criticados e deram a volta por cima nesse jogo de ontem contra o América Mineiro. 2 nomes que para mim deram a vitória ao Vasco. O Vasco ontem não fez um belo jogo. Então se a gente olhar, parar e pensar, a gente não vai conseguir identificar grandes nomes, como por exemplo foi contra o Coritiba. Se a gente chegasse após a partida contra o Coritiba para dar notas, a gente daria 10 para o Léo Jardim, mesmo que as bolas não fossem com certa frequência ao gol do Léo, a gente daria 10 pela vitória, daria 10 para o Léo, daria 10 para o Medel, daria 10 para o Comida, daria 10 para o Piton, daria 10 para o Paulinho Paula, para o Prachete, para o Paier, para o Rossi, para o Veguete, para todo mundo era 10. Mas ontem, contra o América Mineiro, a gente olhando para o jogo e para os atletas que entraram em campo, difícil a gente dar um 10, difícil a gente dar um 9, um 8 ou até um 7, porque os jogadores ontem não tiveram um grande desempenho. Porém, se a gente olhar, eu tenho certeza que vem 2 nomes à sua cabeça. Vem o nome de Léo Jardim e vem o nome de Jair. O Léo Jardim, que foi responsável no primeiro tempo por salvar o Vasco da Gama. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco sairia do primeiro tempo com 1, 2 ou até 3 gols, perdendo para o América Mineiro, um 3-0 no placar. E se não fosse pelo Jair, o Vasco aos 47, se eu não me engano, do segundo tempo, não teria feito aquele gol. E um golaço, não teria saído com a vitória de Minas Gerais. Então os 2 nomes da partida de ontem contra o América Mineiro foi Léo Jardim e Jair. Curiosamente, um dos 2 nomes mais criticados pelo torcedor vascaíno nesse
primeiro semestre, e acredito até que até a partida de ontem, dentre os atletas do nosso Cruz Maltino. Léo Jardim é o goleiro hoje com mais defesas difíceis, do Campeonato Brasileiro. Números de fato impressionantes. Em 24 jogos, são infelizmente 34 gols sofridos. Isso não é uma culpa do Léo, é uma culpa do sistema defensivo falho do Vasco da Gama. São 90 defesas difíceis, são 90 defesas, 27 defesas difíceis, uma média de uma defesa difícil a cada partida, 73 bolas defendidas, nenhum erro considerado grave pelo SofaScore e uma nota de 7, uma média impressionante. Léo Jardim é o segundo goleiro com mais defesas do brasileiro e o primeiro goleiro com mais defesas difíceis. Salvou a meta do Vasco ontem e foi um dos grandes heróis dessa vitória na Arena Independência. E além do Léo, é claro, Jair. Jair foi outro grande nome, um nome que deu a volta por cima, um nome que se tivesse uma fila de perdão estaria lotada de torcedores cruzmaltinos. Entrou bem, na minha opinião. A gente sabe da qualidade do Jair. O Jair não desaprendeu a jogar bola. O Jair, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, titular absoluto do Atlético Mineiro, não desaprendeu a jogar futebol. Aquele futebol que ele jogou com a camisa do Galo, que o fez ser campeão de 2 campeonatos nacionais, ele ainda tem e pode desempenhar, vestir a camisa do Vasco. E sabemos, meus amigos, que se voltar a jogar o futebol quando apresentava vestindo a camisa do Galo, ele é titular absoluto desse meio campo do Vasco. Jair é mais bola do que Zé Gabriel, Jair é mais bola que Praxedes. Então falta pouco. Por que não voltar? Por que não jogar bola? E por que não ser titular do Vasco, meio campo Jair? E ontem deu essa vitória. Eu tenho certeza que o gol marcado pelo Jair ontem virará a chave do atleta. Fará com que ele fale, caramba, eu jogo bola, eu sou bom, sou campeão brasileiro com o Galo, eu sou campeão brasileiro, sou campeão da Copa do Brasil com o Galo. Eu quero ser campeão no Vasco, eu quero mostrar meu bom futebol aqui, eu quero reconquistar a torcida. Um jogador que eu fui no aeroporto buscá-lo, né, fazer uma reportagem com ele, tem bola para jogar e se destacar aqui no Vasco da Gama. E ontem ele teve esse gol que foi importantíssimo. Em 30 minutos jogados, fez um gol, deu um chute no gol, deu 2 passes decisivos. De 32 passes que tentou, ele acertou 31, uma média de acerto de 97%. De uma bola longa que tentou, acertou, 2 bolas recuperadas e um desarme. E além disso, marcou o seu 5º gol com a camisa do Vasco. Jair hoje é o 3º maior artilheiro. Está atrás apenas de Gabriel Peck e de Pablo Veguete. É um jogador diferenciado, torcedor. É um jogador que pode ser muito importante para esse elenco do Vasco. Porém, falta a confiança. A gente espera que essa confiança venha a ser readquirida pelo nosso camisa 8, Jair. Você confia em Jair, em Léo Jardim? Deixa a sua opinião aí nos comentários, torcedor vascaíno. E olha, vascaíno, para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre essa operação Salva Vasco. Essa palhaçada que aconteceu ontem, após a partida no Estádio Independência, a vitória do Vasco. O Vasco venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0 e após a partida, o volante Juninho, o meio-campo Felipe Azevedo e o presidente da SAF do América Mineiro, Marcos Salum, se posicionaram. Felipe Azevedo disse que, no caso, o futebol se joga com o braço e não era lance de expulsão. Sem comentários para essa fala do mesmo. Juninho disse que o Vasco não iria cair, pois seria favorecido. Outra fase vergonhosa. E para finalizar esse circo, o presidente da SAF do América Mineiro, Marcos Salum, disse que é uma operação Salva Vasco. É brincadeira ouvir coisas como essas depois de tanto Vasco ser prejudicado, tanto dentro de campo, no Campeonato Brasileiro, com erros crassos de arbitragem, quanto fora de campo, ficando 3 meses com o nosso São Januário fechado, a nossa casa fechada, sem motivo. E essas frases, é claro, ecoaram, chatearam. E olha, vai ter consequências. Tudo que você colhe, você planta. E nesse momento, o presidente Marcos Salum e o meio-campo Juninho poderão colher, coisas sérias, pois a Associação de Árbitros do Futebol Brasileiro prometeu ir à justiça contra Marcos Salum e também Juninho. Ambos sugeriram que o Vasco estaria sendo favorecido pela arbitragem na luta contra o rebaixamento. Declarou a Abrafut, que é essa associação, entraremos na justiça o mais breve possível contra os responsáveis por tal atitude. Então vai dar problema para eles e tem que dar mesmo. Falas como essa não tem nenhum sentido, nenhuma coerência, principalmente depois de tudo que o vascaíno já sofreu nesse Campeonato Brasileiro e em outros com erros de arbitragem. Uma vergonha. Espero que vocês aprendam a respeitar mais o Vasco e ter mais cuidado naquilo que vocês falam. E para finalizar, eu quero mostrar a vocês uma postura, um posicionamento muito legal do André Rizek. André Rizek, que faz parte aí do Sport TV, no Seleção Sport TV, falou sobre essa operação Salva Vasco e deixou bem claro que o que há não é uma operação Salva Vasco por parte da CBF da arbitragem, mas a operação Salva Vasco através de uma postura diferente de Ramon Dias, do seu filho, de Paulinho Paula, de Veguete, de Gabriel Peck, que hoje são os responsáveis exatamente por essa operação Salva Vasco, e não uma arbitragem que tenta ajudar o Vasco da Gama, pois nós que somos vascaínos sabemos que a situação é muito ao contrário
de uma ajuda da arbitragem ao nosso Vasco. Dizer que o Marco Salum, presidente da SAF do América, tem toda a razão em dizer que há uma operação salva Vasco para um gigante como o Vasco não ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Essa operação começou com o engajamento de uma torcida, a mobilização de uma massa que se sentiu injustiçada com o fechamento de São Januário sem explicação razoável. A torcida se mobilizou, foi abraçar o time que estava na zona do rebaixamento. Depois teve o poder de investimento com a chegada de 6 jogadores do time titular, Medel, Paulinho, Praxedes, Payet, Verratti e Rossi, fora o técnico que mudou a cara do Vasco. Essa é a Operação Salva Vasco. O Vasco é outro time em relação àquele que adormeceu na zona do rebaixamento. Com relação aos lances que o América reclama no jogo de ontem, sinceramente, não tem nada de errado com a arbitragem. O América é só mais um time brasileiro a reclamar de um acerto de arbitragem. Aconteceu também com o Flamengo na Copa do Brasil contra o Furacão lá no Paraná. Aliás, o que não falta no futebol brasileiro é gente falando em esquema. O Palmeiras, por exemplo, já disse que o sistema estava impedindo o bicampeonato brasileiro. O Felipão no Galo disse que os juízes entravam pré-condicionados a dar cartão para o Hulk. O próprio Vasco já reclamou quando teve um gol mal anulado contra o Palmeiras que havia erros seguidos contra o clube. O que não falta no futebol brasileiro é mal perdedor. Nunca as derrotas acontecem porque uma escalação foi mal feita, um elenco foi mal montado, ou por coisas que acontecem no esporte mesmo, de você jogar melhor que o adversário e perder um jogo, como foi o caso do América ontem. Eu sou coautor da matéria que em 2005 denunciou a máfia do apito, o esquema de manipulação de resultados. Então é claro que eu sei que podem existir esquemas, mas a gente só diz que eles existem quando tem provas. Sem provas, são apenas palavras ao vento e um monte de gente jogando contra a imagem do futebol brasileiro. A gente tem que aprender a saber perder, gente. Então, como vocês viram aí, um posicionamento muito legal, Operação Salva Vasco apenas mesmo dentro de campo, realizada pelos próprios vascaínos. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, desta terça-feira. Amanhã às 7 horas da manhã, como sempre, estaremos de volta e contando com a presença de você que está aí do outro lado. E é claro, logo após, com Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite, como estamos fazendo diariamente aqui no nosso canal. Vamos que vamos então, torcedor. Se inscreva, compartilhe o nosso vídeo. Vamos juntos, porque aqui é muito Vasco. E como sempre falamos, saudações vascaínas.